Olá, gente, tudo bem? Eu preparei essa segunda videoaula para falar de um tema que eu amo muito estudar, que eu gosto muito de trazer para os meus alunos, eu faço muita questão de passar esse conteúdo, que é a história do teatro. Eu acho que é muito importante, nós que fazemos teatro, que a gente tenha conhecimento das pessoas do passado que lutaram pelo teatro, pela arte, que pesquisaram, que desenvolveram técnicas, que resistiram e que graças a elas, hoje nós estamos nesse contexto, nesse momento, nessa vida artística e teatral. É claro que a arte ela está sempre em constante evolução. Ela não existe uma fórmula não existe uma fórmula fechada para ela. Então, vamos estudar para saber por que nós estamos aqui, para saber daqui para onde a gente vai, ok? Então, quem é meu aluno sabe que eu gosto de sempre estar passando uma apostila que eu compilei com a parte de história do teatro, que é uma apostila extremamente resumida, tá? Só para instigar o gostinho de saber, para provocar a leitura. E se você tiver interesse, você pode muito bem pesquisar e se aprofundar na parte que você mais gostar. Para fazer essa apostila e para desenvolver essa videoaula, eu usei como base esse livro, que é o História Mundial do Teatro, do Margot Bertoldi, que é um livro incrível, ele é enorme, tem uma letrinha bem pequenininha, e ele é extremamente importante porque ele traz basicamente todo o conteúdo de história do teatro. Eu não vou, nesse vídeo, abordar a história do teatro oriental. Eu vou ficar só na parte de história do teatro ocidental. Porque o teatro oriental, ele é igualmente rico, igualmente profundo, tem muita pesquisa, é muito legal, mas eu vou abordar o ocidental, que é o que está mais próximo da gente, ok? É o que a gente tem mais afetos. Para montar essa apostila, essa videoaula também, eu pesquisei vários artigos, vários sites de arte e educação, para conseguir sintetizar todo o conteúdo que é gigante, que é cheio de detalhes, de uma forma mais resumida e mais gostosa para a gente poder conhecer e aprender, ok? Então, eu vou falar as coisas que eu acho mais importantes nesse momento para a gente aprender, tá? Para a gente dialogar, para a gente trocar. E aí, como eu falei, se você tiver interesse, você pode estar se aprofundando em algum século, em algum determinado país, em alguma determinada estética, ok? Então eu vou começar, esse vídeo vai falar sobre o teatro grego. Muito bem, todo mundo sabe que na Grécia eles cultuavam vários deuses, né? E esses deuses, eles apadrinhavam cidades, eles eram patronos de cidades. Então, por exemplo, Atena é a madrinha, a patronesse de Atenas. E assim por diante, cada cidade tinha um. Porém, os gregos, eles tinham o costume de fazer sempre grandes festas, oferendas, homenagens a esses deuses, pedindo prosperidade, boa colheita, saúde, vitórias, enfim. Cada deus era direcionado para um pedido, né? Assim como os santos da Igreja Católica. Então, na primavera, que acontece lá mais ou menos em fevereiro, em Atenas, eles estavam comemorando e fazendo uma grande festa para Dionísio. Dionísio, na cultura grega, é o deus do vinho e da fertilidade. Então, essa festa para Dionísio, ela era para pedir fertilidade na plantação, para pedir abundância na colheita, para eles terem prosperidade, certo? A festa para Dionísio, ela acontecia todo ano, assim como para todos os deuses. A festa de Dionísio se chama Dionisíaca. O que acontecia? O povo da cidade se reunia, eles declamavam poemas, eles cantavam em coro, eles contavam através de coro, de coral de pessoas, a história de Dionísio como uma forma de estar reverenciando, homenageando esse deus, para que ele desse esse agrado da prosperidade, da abundância, da fertilidade para a colheita, certo? Aí o que acontece? Existia um imperador chamado Psístrato que governava Atenas e ele era um grande amante das artes. Ele incentivava muito, gostava muito da parte artística para o povo. Ele incentivava muito isso.
E aí ele ficou sabendo de uma trupe de artistas que viajava pela área rural de Atenas, levando essa festa, essa dionisíaca, essa festa em homenagem a Dionísio, para os vilarejos, para as cidadezinhas que não tinham condições de fazer essa festa, de fazer essa homenagem. E aí ele ficou sabendo que eles eram muito bons. E ele decidiu chamar essa trupe para vir para Atenas para comandar essa dionisíaca. Isso foi no ano de 534, 535 a.C., lá no século V a.C. E aí, quem comandava essa trupe de artistas era um cara chamado Tespes. Aí, o Pisístrato, o imperador tirano, chegou para o Tespes e disse: Tespes, eu quero que você e a sua trupe organizem, comandem essa dionisíaca, mas eu quero que ela seja inesquecível. Eu quero uma coisa muito legal, muito incrível. E aí, o Tespes ficou pensando, 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 e durante a dionisíaca, enquanto o coro cantava, enquanto as pessoas dançavam, comemoravam e homenageavam Dionísio, ele coloca uma coroa de louro na cabeça, ele sobe num elevado, num palanquezinho, olha para o povo e diz: Eu sou Dionísio. E a partir daí começa o teatro. Mas por quê? Porque teatro é a arte da representação. Para o teatro acontecer, eu tenho que ter um ator diante de uma plateia apresentando, representando, interpretando uma coisa que ele não é, uma pessoa, uma personagem que ele não é. E foi isso que aconteceu, porque Tespes se apresenta como Dionísio. Os gregos acharam isso fantástico, acharam isso super inovador, e eles começam a incrementar as dionisíacas. Então, a partir desse ano de 534 e 535, surge o teatro. No ano seguinte, eles mantêm essa pessoa, a Etespes, que volta para Atenas para assumir esse posto, que não é um posto de ator, não é uma função de ator. Eles denominaram essa função de hipócrites, que em grego significa o respondedor. Então, Tespes cria, junto com os gregos, essa função de hipócrites, que é uma pessoa que conversa com o coro das pessoas da cidade, que é uma pessoa que responde, que pergunta, que dialoga com esse coro. E a partir daí nós temos a criação de um diálogo, um grupo de pessoas falando e uma respondendo, que era o hipócrites. Isso foi se desenvolvendo, e como os gregos eles sempre foram grandes amantes da sabedoria e do conhecimento, eles começaram a se aprofundar um pouco mais e a formular coisas, a pensar em formas diferentes de se fazer esse trabalho que Tespes desenvolve. E aí eles criam efetivamente o teatro. Mas para isso eles precisavam de algumas regrinhas, de algum entendimento, algum caminho para seguir. E aí no ano de 335 a.C., é publicada a Poética, que foi escrita por Aristóteles, que a Poética ela é um compilado de textos que busca sintetizar os gêneros literários da Grécia naquele período. Hoje, a poética que a gente conhece, ela tem 26 capítulos, é bem difícil de ler, mas é bem importante. É composto de uma introdução geral, que fala sobre a arte poética, seguida de uma discussão detalhada sobre a poesia trágica e a épica, concluindo numa comparação entre ambas. Basicamente, a poética seria um manual de como escrever um espetáculo teatral, de como escrever uma poesia épica, de como escrever uma poesia dramática. Tinha toda uma descrição do que devia conter, do que deveria acontecer. E aí eles começam a escrever textos de teatro, inicialmente apresentados nas ruas, mas eles queriam um espaço específico para poder fazer essas apresentações. Então, eles decidem criar um espaço específico para essas apresentações acontecerem, que é o Teatron, que é teatro em que é o teatro, e teatron em grego significa lugar onde se vê. Então eles pegam e usam da inteligência, do conhecimento que eles tinham, pegam lugares que tenham morros
Então, na encosta desse morro, eles construíam a arquibancada, para não ter tanto trabalho de construir um edifício. Então, eles aproveitavam o próprio relevo da cidade, do lugar. Então, na encosta desse morro, eles construíam a arquibancada. Esse lugar onde o Teatron era construído, ele era todo estudado. Então, ele tinha que ser perto de um lago, de um rio, de um lençol freático, do mar, porque a água ajudava na projeção, na projeção não, desculpa, na reverberação da voz. Aí, beleza. Só que tinha um problema. Naquela época não tinha energia elétrica. Os teatros eles eram a céu aberto. Então eles estudavam além do relevo, além dessa proximidade da água, para ter essa reverberação sonora, eles faziam a plateia, a arquibancada, de costas para o leste. Porque aí, logicamente, o palco ficaria de frente para o leste, que é onde o sol nasce. Assim, o público, quando fosse assistir o espetáculo, teria sombra, não ficaria incomodado com a luz do sol, e os atores em cena estariam iluminados, e todos conseguiriam ver, certo? Aí, o espaço entre o palco e a plateia, o palco está aqui, a plateia está aqui. Esse espaço era chamado de orquestra, que em grego significa espaço entre o palco e a plateia. No meio desse espaço tinha o tumelê, que era o altar, lembrando que o teatro surge de uma festa, de uma dionisíaca, e ele continua com esse caráter religioso. E aí Dionísio, que era o deus do vinho e da fertilidade, se torna também o deus do teatro. Então, nesse tumelê, nesse altar, eles faziam as oferendas para o deus Dionísio. Na orquestra ficava o coro. Lembra que eu falei que as dionisíacas eram grandes festas, que o povo cantava em coro, declamava poesia? Então, o coro se mantém na construção do teatro grego. Todas as peças de teatro vai ter o coro. E o coro sempre vai dialogar com um ou mais atores que estiverem em cena, certo? Aí o que acontece? Está resolvido o espaço. Temos a luz do sol para iluminar. Beleza, mas um teatron, ele comporta 14 mil pessoas. Então, como que eu vou fazer para o público todo ouvir esse ator? A construção da arquibancada era como se fosse uma escada. Isso já ajudava na reverberação da voz. A voz já ficava mais alta. Por estar em um lugar próximo com água, já ajudava ainda mais na reverberação. Mas como que as 14 mil pessoas vão enxergar o ator em cena? Então, eles criaram máscaras, que eram máscaras maiores do que a cabeça, assim todo mundo conseguiria enxergar. Eles faziam essas máscaras bem expressivas, com bastante expressão, com bastante volume no cabelo, para elas ficarem grandes e visíveis para o público. A boca das máscaras era projetada de uma maneira como se fosse um megafone. Ela era uma coisinha assim cilíndrica, mais ou menos, com a boca maior, por isso que as bocas das máscaras do teatro grego são bem expressivas, bem grandes. E aí, quando o ator falava, ele não precisava fazer esforço para falar alto. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu coloco aqui para falar, eu estou fazendo o mesmo esforço que eu estivesse fazendo isso. Isso ajudava na reverberação da voz. Então, eu estava de máscara e o público conseguiria me ouvir, certo? Para equilibrar um pouco mais, para deixar mais harmonioso esse corpo, já que a máscara grande deixava a cabeça grande, eles usavam sapatos tamancos, né, bem grandes, bem altos, para deixar o corpo maior. Assim o público também enxergaria melhor o ator em cena. E por cima disso, os gregos usavam as túnicas, que eram roupas tradicionais da época. Existe todo um significado do lado direito, do lado esquerdo, mas eu não vou entrar, e cores também, mas eu não vou entrar nisso agora, ok? E aí, o teatro foi se popularizando até o ponto de que ele virou uma grande festividade, um grande festival que durava uma semana. Em cada dia eram apresentados 4 espetáculos, uma trilogia, que eram 3 peças, ou de drama ou de tragédia, não podia misturar os dois, que elas eram sequência uma da outra, e no final uma comédia. Então, 6 horas da manhã, 6:30, quando nascia o sol, começava o espetáculo.
Quando o sol se punha, mais ou menos umas 6, 6 e meia, 18, 18h30, terminava o espetáculo. Quando o sol já estava chegando no lugar que ele se põe lá no oeste, era o momento que começava a comédia. Porque aí o público conseguia assistir a comédia e quando já não tinha mais luz no palco, terminava e todo mundo ia para sua casa. A comédia vinha no final para dar uma aliviada, para fazer o público rir, fazer as pessoas se divertirem para irem embora para casa. Porque o drama e a tragédia grega são gêneros muito pesados, muito fortes, né? Então, para não deixar o público sair com esse sentimento, era apresentada a comédia para todo mundo dar uma relaxada, para todo mundo se divertir. Então, a trilogia são 3 peças, ou de drama ou de tragédia. O drama por si só já é denso, é pesado, tem assuntos fortes, ele fala de questões importantes para os gregos, ele provoca debates, e a diferença entre o drama e a tragédia é que na tragédia tem tudo que tem num drama, porém existe uma mudança na sorte do personagem, culminando na morte dele ou na morte dele e de outros personagens ou de outros personagens. Enfim. Então na tragédia sempre vai ter morte, sempre vai ter essa mudança na sorte do personagem. Ele começa tecnicamente bem, tem um acontecimento que faz com que tudo desande e ele termina num momento pior do que quando ele começa o espetáculo, certo? Existia também um recurso dentro da escrita da dramaturgia grega, que era o Deus ex machina, Deus ex machina, que era um recurso quando os autores não sabiam como terminar um texto, como pôr um fim na obra que eles estavam escrevendo, eles faziam esse recurso do Deus ex machina, Deus ex machina, que é o surgimento de um personagem. Geralmente eram personagens deuses ou semideuses que surgiam, pessoas interpretando esses personagens mitológicos, para solucionar a trama e terminar com tudo. Muitas vezes, essa pessoa ela era trazida para o palco por um guindaste. Então, para a época, já era uma grande tecnologia. E existem outros recursos também, que eu também não vou me aprofundar agora, ok? Deixa eu dar uma olhadinha no meu texto. Algumas peças da época bem importantes. A trilogia Édipo-Rei, escrita por Sófocles, que ela compreende 3 peças de tragédia, que é o Édipo-Rei, Os Sete contra Tebas e Antígona. É uma trilogia bem pesada, bem densa, bem forte. Vale a pena dar uma pesquisadinha para saber, porque é um clássico do teatro mundial. Nós temos também Prometeu Acorrentado, do Ésquilo. Temos Medéia, do Eurípides, que aí nós temos o Chico Buarque, que faz uma releitura de Medéia, escreve em 1974, aqui no Brasil, o musical A Gota d'Água, que é uma releitura de Medéia do Eurípides. E temos também Lisístrata, do Aristófanes. Então são esses os autores mais importantes e os espetáculos mais importantes, mais lembrados do teatro grego. Agora, eu fiz num quadro um pequeno esquema para vocês conseguirem visualizar algumas coisas que eu falei. Porque eu não entendo muito da tecnologia, eu não sei fazer edição de vídeo. Então a edição vai ser bem caseira, tá? Então, ó, vamos lá. Deixa eu achar uma posição que dê para ver. Aqui. Esse era o Teatron, certo? Então, aqui é a encosta do morro. Aqui eles construíram uma arquibancada. Tá vendo a construção de escadinha? Aí, aqui a orquestra, o tumelê, o coro ficava aqui. Aqui é o palco. Existem várias divisões das partes do palco, mas eu não coloquei todas. Então, o proscênio, ou proscênio, scenion, que é aqui na frente, a área onde os atores vinham mais para frente para falar. Aqui, o parascenion, que é a parte lateral. Aqui atrás seriam os camarins onde eles trocavam de roupa. E aí, aqui a planta baixa. Então, a construção do teatro, a arquibancada era um semicírculo,
Aí esse quadradinho, tumelê, esse redondinho, a orquestra, aqui era o palco. Aí aqui é o parascenium, aqui é o parascenium. Existe um nome também para as entradas, existe uma divisão hierárquica na arquibancada, é o proscenium aqui. E aí, mais ou menos como o, um desenho bem tosco, porque eu não sei desenhar, de como eram as apresentações. Eu fiz aqui uma máscara de comédia porque eu não sei desenhar umas coisas dramáticas. Eu gosto de drama, mas eu não sei desenhar umas coisas dramáticas. Eu achei que ia ficar mais feliz. Então, a máscara, vocês podem ver que ela é bem grande, bem volumosa, maior, né, desproporcional ao corpo. A túnica que eles usavam, como eram esses sapatos altos que eles usavam, certo? Uma coisa bem importante é que o ator não podia entrar em cena sem tirar a máscara. Ele sempre deveria estar usando a máscara. Caso a personagem fosse mudar de expressão, que não acontecia o tempo todo, ele tinha que sair de cena, e no caso era escrito dessa maneira, ele saía de cena, tipo, terminava a cena, ele saía, trocava de máscara para poder voltar, certo? Porque era considerado desrespeitoso, porque o teatro para eles era sagrado, então eles não podiam se mostrar da forma humana, tá? Então ele saía, trocava de máscara e voltava. O símbolo do teatro, não é à toa, são as máscaras, a tragédia e a comédia, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, somente os homens podiam atuar. As mulheres, elas não eram consideradas cidadãs da polis. Então elas não tinham nem direito a voto, nem direito a estudo, nem nada. Então só os homens poderiam atuar. Os papéis femininos eram feitos sim por homens. Geralmente eram meninos, adolescentes que ainda não tinham passado pela muda vocal, que ainda tinham uma voz um pouco mais aguda, mais infantil, para remeter à ideia de feminino, de feminilidade. Em contraponto às mulheres não atuarem, as maiores personagens, as grandes protagonistas do teatro grego são mulheres, não é mesmo? Então nós temos Medeia, temos Lisístrata, temos Antígona, temos a Ismênia, que é também... então tem muita mulher que protagoniza. A presença do feminino no teatro grego é muito forte, e engraçado que as mulheres não podiam atuar, né? Então aí, só recapitulando, 534, 535 a.C., Pisístrato traz Téspis para comandar a Dionisíaca daquele ano. Téspis responde para o coro dizendo: eu sou Dionísio. Surge a função do Hipócrites, que vai dar origem final ao teatro com personagens definidos. Eles criam o Teatron, que é o lugar onde se vê. As festas, elas continuam no caráter sagrado, em homenagem a Dionísio, que é o deus do vinho, da fertilidade, e também assume o posto de deus do teatro. Esses festivais, eles aconteciam uma semana inteira, eram apresentadas quatro peças, uma trilogia, que são 3 peças, ou de drama ou de tragédia, e no final uma comédia. O espetáculo começava às 6 horas da manhã e terminava às 18, quando o sol se punha, porque assim tinha luz no palco. O teatrão, ele era composto da arquibancada, da orquestra, o tumelê e o palco. Os atores atuavam com máscaras grandes, que eram projetadas para amplificar a voz. O espaço já ajudava na amplificação da voz, e o relevo também ajudava. Os atores não podiam entrar sem máscara no palco. Eles tinham que, se precisasse trocar de expressão, eles saíam e trocavam de máscara e voltavam. Só os homens atuavam. E aí nós temos esse primeiro momento da história do teatro ocidental, falando um pouquinho hoje nessa segunda videoaula do teatro grego. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dá uma olhadinha na apostila, me pergunta, me manda uma mensagem que a gente vai falando. E só recapitulando, só lembrando que a história do teatro, e principalmente do teatro grego, ela é gigantesca, ela é fascinante, ela tem vários detalhes, várias histórias, várias coisinhas pequenas que eu decidi não trazer agora, para que vocês entendessem de uma maneira geral
como que foi esse surgimento do teatro ocidental, com Tespes, que é o nosso primeiro ator, o Hipócrates, que significa o respondedor, ok? Espero que vocês tenham curtido. Gratidão por terem assistido essa segunda videoaula. Um beijo e até a próxima!